Era o dia 24 de novembro de 1926, à tardinha. Os cangaceiros estavam jogando baralho debaixo de umas árvores, na beira da estrada, quando avistaram uma nuvem de poeira. Ao perceberem que era um automóvel, os cangaceiros tomaram a estrada e mandaram que o chofer parasse. Um Ford preto, modelo 1924, capota de lona suja de barro. O automóvel vinha de Triunfo. Os passageiros eram de Recife. José Benício Vieira, caixeiro viajante da Companhia de Cigarros Souza Cruz, e Pedro Paulo Magalhães Dias, vulgo mineiro, por ser natural de Sabará, Minas Gerais. Inspetor da Standard Oil Company of Brasil. Lampião deteve os dois e estabeleceu o valor de resgate, 5 contos de cada um. Benício tinha o dinheiro, levava consigo 16 contos, e escondeu o resto, e foi liberado com o chofer, para que fosse buscar em Vila Bela a quantia pedida para resgatar o companheiro, que Lampião elevou para 10 contos. Mineiro só tinha na hora 1 conto e 800 mil réis. Enquanto aguardavam a volta dos emissários com o dinheiro, os cangaceiros continuaram jogando cartas, dando tempo ao tempo. Tempos depois, o chofer voltou dizendo que tinha uma mensagem urgente para o capitão Virgulino. Os sentinelas levaram-no a Lampião. A mensagem era do chefe de polícia de Vila Bela, o coronel Cornélio Soares. O coronel havia conseguido apenas uma parte do dinheiro e pedia desculpas a Lampião, mas mesmo assim pedia que soltasse o refém. Lampião gostou de ouvir aquilo. Imagine, o coronel Cornélio Aurélio Soares Lima, o manda-chuva de Vila Bela, se humilhando, se abaixando, pedindo favor, se cagando de medo dele. Soberbo, Lampião mandou que o emissário voltasse com o dinheiro e entregasse ao coronel, dizendo que ficasse, e que o refém era funcionário de uma empresa rica e que ela se responsabilizasse pelo mesmo. Em Vila Bela, novo corre-corre, para arranjar o dinheiro do resgate. Por volta das 10 da noite, começou a chover. No entanto, um agente da Standard Oil era uma pessoa muito importante no sertão, e com chuva ou sem chuva, era preciso salvar o homem. Cornélio Soares, acompanhado do juiz de direito Dr. Augusto Santa Cruz Oliveira, saiu de casa em casa, acordando os amigos, mandando cada um catar dinheiro escondido debaixo dos colchões, e terminou juntando 10 contos de réis. Já era madrugada quando Cornélio despachou Manuel Macário, vaqueiro de sua fazenda, Cachichola, com dinheiro arrecadado, a fim de fazer a entrega. Para não levantar suspeita, o vaqueiro ia todo encoroçado, como quem tivesse pegar gado na caatinga. Porém, quando Manuel Macário chegou à Pedra do Sino, os cangaceiros já haviam viajado em direção à Varzinha. Ciente do que tinha que fazer, o vaqueiro foi atrás, mas no saco da roça ele foi interceptado pela volante do cabo Manuel Neto. Além de tomar o dinheiro, Manuel Neto ainda mandou dar uma tremenda surra no vaqueiro. Manuel Neto entregou o dinheiro ao Major Teófanes, 5 contos. Quando Teófanes foi restituir a quantia a Cornélio Soares, este reclamou que não eram 5 contos, e sim 10. Nunca se soube com quem ficou a diferença. Lampião saiu da Pedra do Sino de madrugada e ao romper o dia chegou a Varzinha, um arraial a 5 léguas de Vila Bela, na estrada de Custódio. A primeira providência ao chegar em Varzinha foi mandar prender um homem chamado Silvino Liberalino, que havia sido subdelegado em Vila Bela. Liberalino saiu à porta com um rifle e perguntou: "Quem vem lá? É Lampião ou é a força?" "É a força, volante", respondeu um cangaceiro. "Então pode chegar. Se fosse Lampião, ia comer bala." Os cangaceiros pediram água. Quando Liberalino encostou o rifle na parede para abrir a tampa do pote, os cabras o seguraram. "Você tá falando é com um grupo de Lampião, seu puxado de saco. Esteja preso." Enquanto isso, Lampião cuidava do objetivo da sua ida à Varzinha, que era vingar a morte de um amigo. O crime tinha sido na Serra Negra, município de Floresta. O criminoso evadira-se, chamava-se José Esperidião. Estava morando na Varzinha. A esposa de Zé Esperidião, Dona Rosinha Januária, Rosa Cariri, ao avistar aquele monte de gente, avisou: "Zé, acho melhor você se retirar." "Quantas pessoas você acha que vem?" perguntou o marido. "É bem uns 20 homens, ela avaliou. "Eu não corro com medo de 20 homens." Pegou o rifle e 2 bornais de bala, fechou a porta e preparou-se para a luta. Sua casa tinha furos na parede, por onde ele espiava e atirava. Para não perder tempo, Lampião mandou que tocasse fogo na casa. Os cabras retiraram toda a madeira do curral em frente à casa, jogaram no pé da parede, despejaram querosene e atearam fogo. Feito isso, Lampião deu-se por satisfeito e foi embora. Quando os vizinhos foram ver, encontraram José Esperidião morto, mas sem marcas de bala no corpo, morrera asfixiado pela fumaça. Não se sabe como um filho de Esperidião, com apenas 7 dias de nascido, foi encontrado vivo numa rede armada na sala. O dia 25 de novembro de 1926
Foi um dia complicado para o Major Teófanes. Enquanto tomava café da manhã, pensava no grave problema que teria que resolver. Não suportava mais tanta pressão. Ele dispunha no momento de mais de 300 braças, reunindo os homens do destacamento local e as valentes volantes do tenente Gino Belarmino e do sargento Alindo Rocha, além dos cabos Manuel Neto e Domingos Gomes de Souza, o Domingos Cururu, que estavam de passagem por ali. Atraídos pelo tiroteio do dia 21, em São Francisco, estavam para chegar Zé Olinda com sua gente alistada de afogados da Engazeira e Euclides Flor com os famosos cabras de Nazaré. O major tinha de fazer alguma coisa. Decidiu. Alindo Rocha, Manuel Neto iriam à frente, a pé, em direção à Serra Grande, para sondar o terreno. Outros iriam de caminhão. Ele, Major Teófanes, iria de automóvel na retaguarda. Manuel Neto e Alindo Rocha puseram os homens na estrada. Por volta das 8 horas, chegaram a Varzinha. Os cangaceiros haviam saído dali há pouco tempo. Manuel Neto e Alindo Rocha estavam dispostos a ir atrás deles. Mas aí surgiu um problema. Cadê o comandante Teófanes? O Major Teófanes mandara telegramas para o chefe de polícia no Recife. Ele informava que havia pessoas de representação ajudando os cangaceiros. Lampião passou pelo Tenório, pelo Tamboril, foi até o sítio dos Nunes, fazendo ali um catado em dinheiro, provisões e até joias. E à tarde voltou ao Tamboril, onde o bando pernoitou, na casa de João Serafim, bebendo cachaça, dançando, ao som de sanfona. Ao saber que Mineiro tocava violão, Lampião mandou que arranjasse um instrumento. O prisioneiro tocou, cantou, dançou e logo fez amizade com os cangaceiros. Lampião tranquilizou o mesmo, dizendo que mesmo que o dinheiro do resgate não viesse, ele seria solto. Lampião retornou em direção a Varzinha, onde ainda esperava o valor do resgate. Dessa vez fez um roteiro diferente para despistar. No caminho, foi informado que a Varzinha estava fervilhando de soldados. Diante disso, decidiu passar para o outro lado da serra, por uma trilha que sobe a montanha, através de uma fenda aberta pelo riacho da Sarna. Ao passar pela casa de Joaquim Cachoeira, Lampião recomendou: se a polícia perguntar onde nós estamos, diga que fomos em direção à Serra Grande. Antônio Ferreira ficou na retaguarda para emboscar a polícia, caso essa se aventurasse a subir também. As volantes se encontravam concentradas próximo da fazenda Canafistula. Ângelo Caboclo, Ângelo Inácio da Silva, considerado o melhor dos rastejadores, tinha ido até o pé da serra e voltou, assegurando que pelos vestígios, os bandidos tinham entrado no boqueirão. Ao escutar esse relato, o Major Teófanes ordenou que as volantes fossem atrás do bando pela mesma passagem. Embora reconhecesse a autoridade do Major, eles discordavam do seu plano de combate. O tenente, Higino, comentou com os outros chefes: vocês são brancos, são novos, estão atrás de promoção. Após então que se lasquem, eu sou negro, já cheguei no último degrau que um negro pode chegar dentro da polícia de Pernambuco. Não vou me arriscar à toa. Lampião com certeza vai tocaiar nós. Manuel Neto cochichou com Alindo Rocha: eu acho que esse negro tá com medo. Alguém comentou que os soldados deviam comer antes do combate. O major, homem arrogante, vaidoso, resolveu o impasse aos berros: marche em frente, e que escape quem Deus quiser. O cabo Manuel Neto seguiu a ordem ao pé da letra e arrancou na dianteira com seus homens. Em seguida, Alindo Rocha, Domingos Cururu, Zé Olinda, Euclides Flor e Egino. O major Teófanes Ferraz Torres estava confiante. Contava com cerca de 300 soldados armados de fuzis e rifles, e até armas automáticas, 2 metralhadoras Hotkeys, novinhas em folha. E pelo que sabia, os cangaceiros não eram tantos assim. Segundo o autor do livro, o Major Teófanes Ferraz Torres teria voltado a Vila Bela. Certo que seria fácil a vitória. Quando o Lampião escutou o corneteiro soprar o toque de avançar, resmungou lá de cima: vá tocando, vá chegando. Antônio Ferreira, com os 20 cabras, havia tomado posição à meia altura do paredão da serra. Lampião ficou em outro local e posicionou outros grupos de cangaceiros em posições estratégicas. Trincheirados atrás de grandes pedras, Sabino Gomes chefiando da esquerda, Jurema chefiando da direita. Antônio Ferreira deixara a tropa passar sem problemas, e quando começasse o ataque, cuidaria de bloquear a saída do alçapão. Lá embaixo, na vastidão da planura semiárida, os soldados em pequenos grupos aproximavam-se da serra. Por volta das 9 horas, os mais afoitos iniciaram a subida. Lampião explicou para o refém como deveria proceder quando as coisas começassem a pegar fogo. Logo mais, o pobre homem teria uma visão do que se imaginava que seja o inferno, com o ensurdecedor pipocar de rifles e fuzis, o matraquear das metralhadoras, além de gritos, insultos, xingamentos de parte a parte. Estando boa parte da tropa cercada, como um gado no curral, Antônio Ferreira, na entrada do boqueirão, aboiava como faz os vaqueiros: "Ê boi,
Ei, boi! Os rastejadores, ao encontrar uma pista evidente deixada pelos cangaceiros, comentou com o companheiro: hoje eu vou morrer. Ele sabia que Lampião era homem experiente e não deixaria algo tão fácil assim. A luta começou por volta das 9 horas da manhã e só terminou ao anoitecer. Embora os soldados fossem em muito maior número, era impossível combater um inimigo invisível, pois os cangaceiros se encontravam intocados nas furnas ou amparados atrás das grandes pedras. Para os soldados, era como se lutassem contra fantasmas, pois não viam de onde vinham os tiros. Pior ainda, foi para sair daquela arapuca. Por sorte da tropa, os cangaceiros não tinham como caprichar na pontaria, porque no leito do riacho havia muitas árvores e pedras enormes, que favoreciam a proteção dos soldados. 10 soldados morreram. O primeiro a morrer foi o rastejador Ângelo Caboclo, o Ângelo Inácio da Silva, como ele mesmo pressentia, com uma bala na testa, sendo depois arrastado para trás de uma pedra e sangrando. Os outros mortos foram Luiz Torres Bandeira, Severino Pereira da Silva, Pedro Aureliano da Silva, Argilindo Rocha, Otávio de Sá Araújo, João Terto, o João Preto, José Dias dos Santos, José Arconcio dos Santos e Antônio Braz de Lima. Quanto aos feridos, não havia quem contasse. Os casos mais graves foram 14. No rol dos feridos estava o cabo Manuel Neto, que recebeu 5 tiros, ficando com ambas as pernas fraturadas, e o sargento Arlindo Rocha, que teve o maxilar direito quebrado por uma bala. O tenente Gino nada sofreu, tendo perseverado na luta até escurecer, impedindo a descida dos cangaceiros e coordenando o socorro dos feridos. Do lado dos cangaceiros, não houve sequer um arranhão. No quartel, o Major Teófanes, quando soube do desastre, com a chegada de um caminhão de Vila Bela trazendo soldados feridos, pegou o automóvel e foi ver a bagaceira, acompanhado de 2 tenentes. Apressado, foi até Higino Berlamino e perguntou qual eram as baixas. Sem saber avaliar o certo, Higino disse que eram muitos, achava que uns 40, mas não podia precisar. Agitado, levantou os braços para cima e disse que aquilo era uma desgraça. Higino disse que se ficasse lá, todos seriam sangrados, e era impossível recolher todos os corpos. O que conseguiu, mandou fazer uma vala e enterrou-los. Porém, outros corpos teriam ficado pelos matos, e eles saberiam isso ao certo no outro dia quando voltasse. O Major Teófanes mandou levantar o nome de todos aqueles que fugiram durante o combate, pois esses nomes seriam excluídos do quadro da polícia de Pernambuco, por desonra. O ferril combate deixou sequelas em Manuel Neto, devido aos tiros nas pernas, e também em Arlindo Rocha, que ficou conhecido como Queixo de Prata. Entre os cangaceiros que participaram da Batalha da Serra Grande, havia 6 novatos, cujos nomes viriam a ter relevo singular no bando alguns anos mais tarde. 5 deles eram baianos, foragidos de seu estado natal por crimes comuns. Os irmãos Antônio e Cirilo de Ingrácia, que faziam acompanhar dos sobrinhos Antônio Dicionário, Zé Baiano, Sabonete. O 6º era um alagoano, chamado Cristino, apelidado de Curisco. Após a vitória, os cangaceiros comemoraram bebendo, comendo, dançando, uma verdadeira farra. Lampião, cumprida sua promessa, liberou Pedro Mineiro, mesmo sem ter recebido o valor do resgate. Antes do homem partir, Lampião pediu-lhe um favor. Queria que ele levasse uma carta para o governador interino de Pernambuco, Dr. Júlio de Melo. Nesta carta, datada de 27 de novembro de 1926, Lampião propunha a divisão do estado de Pernambuco em 2. Ele governaria a parte oeste e o governador ficaria com a parte leste. Dias depois, ao chegar ao Recife, Mineiro fez chegar a carta ao governador de Pernambuco, que por intermédio do desembargador Dr. Antônio Guimarães, então no cargo de chefe de polícia. É evidente que essa proposta de Lampião não era feita a sério, mas até que a coisa fazia sentido, pois a imprensa já havia chamado de governador dos sertões.